Getúlio Vargas, por meio do DASP, que é o órgão que conduziu a reforma burocrática, em 1938, reforma burocrática. É toda a década de 30, tá? Mas ela ganha força a partir de 1938. Detalhe importante. Sabe aquele livro que eu citei antes do professor Matias Pereira? Manual de Administração Pública, muito famoso, muito usado pelo CESP. O livro do professor Matias Pereira comete um erro. Ele fala que o DASP foi criado em 36 e já caiu o DASP, criado em 1936, numa prova, e estava certo. Tá? Por quê? Porque o cara que fez usou o livro dele, que é o lugar que erra. Não era determinante para acertar a questão, tá? Tá, tudo bem, tinha um erro, mas não era determinante. O que importa é que o DASP conduziu a reforma gerencial. Mas saibam que o Matias Pereira fala 36, mas aí eu fui atrás para ver por que uns diziam 38 e outros diziam 36, e eu fui atrás do ato que criou o DASP. O ato que criou o DASP é de 1938. Tá? Então, oficialmente, 38. Por isso que eu escrevo 38. Mas se cair 36, podem marcar que está certo, você sabe até onde saiu, é o livro do Matias Pereira. Então, tá aqui. Beleza? Então, 1938, o DASP é criado pelo Getúlio Vargas para fazer com mais força a reforma burocrática. Certo? Estudos, tá? Organização, concursos, fixar padrões. Vai se repetir, mas vai ganhar força, aquela ideia de padronização, criação de órgãos, criação de institutos, criação de normas, tudo para controle. Foco no controle estatal. Típico da burocracia. Getúlio Vargas, ao longo do seu governo, cria uma série de institutos, inclusive algumas as primeiras autarquias, que eram os IAPs, os Institutos de Aposentadoria, que depois, lá pelas tantas na história do país, eles são unidos no que nós conhecemos hoje como INSS, mas que já foi INPS, já foi INAMPS. Pergunta para tua avó o que é o INSS, ela vai chegar. Não sei, mas está aposentada como, vó? Ah, pelo INAMPS. A tua avó conhece o INAMPS, tá? Que já é um filho dos IAPs. Tá? Os IAPs eram fundos de aposentadoria para cada categoria. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, pessoal do EAD aí, nós estamos em Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre tem um bairro chamado IAPI. IAPI é um bairro construído, financiado, conhecido como Vila dos Industriários. É um bairro financiado pelo Instituto de Aposentadoria dos Industriários. IAPI. O último I é de industriários. Getúlio Vargas, que inaugurou, inclusive, IAPI na década de... Acho que era a década de 50 já. Agora não lembro a data de que ele inaugurou os prédios, mas é um bairro aqui de Porto Alegre que tem vários prédios, todos iguais, muito antigos, que é o bairro IAPI. Veja só, financiado pelo Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Industriários. Tá? E aí, que não me lembro quem é que perguntou a última aula, que falou de descentralização administrativa. Sim, teve um cara que disse, né? Poxa, autarquia é descentralização. Ah, então Getúlio Vargas fez reforma gerencial, né? Porque descentralização é gerencial. Não, né, meu filho? Getúlio Vargas fez a reforma burocrática. Se ele criou, na verdade, as autarquias, mesmo sendo descentralizado, era mais um órgão de Estado para ter controle, para aumentar o controle. Obviamente o foco dele era esse. De 30 até 45, então só na primeira fase Vargas aí, 56 agências estatais, órgãos de Estado, órgãos de controle, aumentar o aparato burocrático, tá? E a política de substituição das importações. 45, o Vargas não aguenta mais a pressão é muito grande para acabar a ditadura, aí ele fala, beleza, vou sair, vai ter eleição. E ele não concorre. Tá?
quem concorre era o general da guerra dele, o Dutra, e ganha. Tá? Então, Vargas não se elege, mas ele elege lá o general, o ministro da guerra dele, que era o Dutra. E aí esse período do Brasil é conhecido assim, ó, como nada. Tá? O Dutra não fez porra nenhuma direito. Tá? O máximo que o Dutra tentou fazer foi o plano SALT, que era um primeiro plano que ele é conhecido, tá, por ser o primeiro plano que fez no Brasil uma coordenação dos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Tá? Então, a única coisa famosa que ele fez aí é que o plano SALT, que tem esse nome porque era saúde, alimentação, transporte e energia, se eu não me engano. SALT era as iniciais de 4 coisas. Se eu não me engano, é saúde, alimentação, transporte e energia. Putz, agora me fugiu. Tá? Mas está na apostila de vocês. Então, o plano SALT, obviamente não deu certo, mas ele é conhecido por ser um plano que tentou, pela primeira vez no Brasil, fazer uma integração, uma coordenação dos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Tá? Aí Dutra fica no poder durante todo o tempo e tem uma nova eleição em 51. E quem é que volta eleito nos braços do povo? Vargas. Então volta Vargas, só que dessa vez ele volta numa democracia, eleito e não numa ditadura. Só que vamos contextualizar, o Brasil não está isolado do planeta. 1951 é o período pós-Segunda Guerra. O que está pegando no mundo nessa época? Guerra Fria. E aí eu pergunto para vocês, numa Guerra Fria, em que tem aquela polarização burra, tipo o Brasil hoje, deixa assim, aquela polarização burra que se tu criticar qualquer coisa do capitalismo, tu é comunista, e se tu criticar qualquer coisa do comunismo, tu é capitalista, não existem outras opções, né? Ou tu é esquerdopata ou tu é direitopata, né? Não é assim que está hoje o negócio? Então, ou tu é comunista ou tu é capitalista. Não era assim que estava o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria? E aí eu pergunto para vocês, América do Sul já era a pracinha dos Estados Unidos na época, né? Aí os Estados Unidos olha para a pracinha, em plena Guerra Fria, e tem um líder de governo trabalhista. Trabalhismo vem do trabalhador. Trabalhador associado fortemente a trabalho proletário comunista. Então, quando Getúlio Vargas assume, ele assume como? Pressionado já externamente pela Guerra Fria, começa um patrocínio para desestabilizar o governo Vargas, tá? Jornais, etc, etc. Guerra Fria pegando, sendo que, muito engraçado, durante a Segunda Guerra, Getúlio Vargas estava no poder no Brasil, de 37 a 45. Dentre as outras coisas geniais que ele fez, e de tão cara de pau, ele negociava ao mesmo tempo com alemães e americanos. E ganhava dos dois. Tá? Ele era um estadista absurdo. Tá? Então ele conseguiu, e obviamente após a guerra, agora quando ele assume, quando a Guerra Fria está no auge, ele começa a sofrer pressão americana, começa toda uma campanha para difamar, para prejudicar, para desestabilizar o governo. E aí Getúlio Vargas toma uma decisão, que é uma das decisões que eu não vou taxar como corajosa ou covarde, mas é uma decisão que era inesperada, porque todo mundo esperava ou que ele caísse, ou que ele fosse derrubado, ou que ele ia se arrastar até o fim do governo. Ele se mata. Ele se mata deixando uma carta onde ele expressa claramente que a oposição que foi responsável por isso. Então, com isso, ele consegue calar a oposição, baixa um pouco a bola, né? Ele sofre uma tentativa de golpe, não dá certo. Ele cala a oposição e o Brasil continua, ele, como diz mesmo na carta dele, ele sai daqui e entra para a história do país, e entrou para a história do país, então em 54 ele se mata. Então, aqui
nesse segundo governo dele, digamos assim, já que o primeiro foi 15 anos, entre ditadura, etc., nesse segundo governo dele, quando ele é eleito, de 51 a 54, ele não consegue fazer muita coisa, justamente por causa de toda essa pressão contra ele. Então, aqui a reforma burocrática já perde força, eles já percebem que a burocracia está burocratizando demais, já começam até alguns estudos para desburocratizar, por incrível que pareça. E aí, o substituto de Vargas no poder, na presidência, é 55, JK, tá? Juscelino Kubitschek, tá? Então, resumo da era Vargas. Implantou o Estado burocrático no Brasil, freou o patrimonialismo, conseguiu implantar plenamente? Não. Conseguiu acabar plenamente com o patrimonialismo? Não. Esse é o resumo da era Vargas em termos administrativos. E aí, quando Juscelino Kubitschek assume o poder em 56, ele já era um presidente mais alinhado com a ideia dos Estados Unidos. Então ele não sofre tantas pressões, ele consegue aprovar coisas, até tem umas brigas aqui, tentativa de golpe, sempre tem, tá? Ainda era muito frágil a nossa democracia, como ainda é hoje. Mas ele já era um cara mais alinhado, ele aceita melhor as imposições americanas, então ele não tem grandes problemas nesse sentido. Então, aqui, anos 50, pós-Segunda Guerra, estamos num período de forte influência da Guerra Fria, e nesse momento o Brasil assume o lado americano, certo? É nesse momento que começa já vamos para o lado americano da coisa, ideologicamente falando, tá? Por quê? Muito influência do chamado Plano Marshall, tá? O que era o Plano Marshall? Eu já falei para vocês, era aquele plano de reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra. A Europa estava destruída. A Alemanha invadiu todo mundo. Lá, né? A Alemanha bombardeou todo mundo, depois foi bombardeada, a Europa está destruída. Então precisava reconstruir. Quem é que estava financiando? O vencedor, Estados Unidos. Só que daí, porra, mas isso aqui é Europa, o que tem a ver com o Brasil? Os tentáculos, né? O Brasil está nesse planeta. Então estamos na América do Sul, e os tentáculos aqui chegam aqui para investir. Ó, peraí, essa ideia trabalhista aí é comunismo, para com isso. Não era, tá? Mas começa a campanha comunismo, vamos para o outro lado da força. Então, eles vão para o outro lado da força, JK aceita isso e começa a pegar muita grana de fora, muito empréstimo. Aqui que começa a nascer a dívida externa brasileira com mais força. JK começa a fazer muito empréstimo externo para sustentar seu governo, para sustentar o seu plano de metas, aquilo que no colégio a gente estudou como plano 50 anos em 5. Tá, o que ele queria? Avançar 50 anos em apenas 5 anos de governo. Como Temer, que disse agora, né? Vamos recuar 20 anos em 2, e ele está conseguindo, né? O Brasil voltou nos anos 80, mas o JK pelo menos fez o slogan certo, era 50 anos em 5. E qual era a ideia do plano? Muito investimento, muito dinheiro, industrialização, estava na Constituição e ele cumpriu a Constituição construindo Brasília. Tá? Ele não inventou Brasília, estava na Constituição, que tinha que sair do Rio de Janeiro, etc. Ele construiu Brasília. Não vou entrar no mérito que foi bom ou não, não foi, mas estava na Constituição, ele cumpriu. Só que para crescer 50 anos em 5, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que o Brasil já tinha toda uma estrutura burocrática, de materiais, contratações, etc. Tá? Então o que o JK faz? Ele começa essa ideia de vamos desburocratizar, vamos tentar conseguir uns atalhos aí para fugir da burocracia estatal. O que ele faz? Ele cria a IBAP, tá? A Escola Brasileira de Administração Pública, que fazia justamente um treinamento administrativo dos servidores, com base em consultoria, racionalismo, eficiência e eficácia. A primeira distinção clara assim, entre política e administração,
gestor, eficiência, política, se for desses caras, deixa ele aí burocratas. Então ele tentava fazer isso, tá? Então, ele criou aqui a EBAP, criou já uma comissão, olha só, de simplificação burocrática, então a burocracia já se mostrava um problema, ele cria uma comissão para simplificar a burocracia, cria uma outra comissão para fazer estudos administrativos, ele queria fazer uma reforma administrativa já para desburocratizar, mas a grande sacada dele para conseguir cumprir o plano de metas, ou seja, crescer 50 anos em apenas 5 anos do governo dele, a grande sacada dele para fugir da burocracia foi fugir do lugar onde a burocracia era mais forte, que era a administração direta. As contratações, as regras da administração direta eram rígidas. As da indireta eram flexíveis. O que é flexível? Contrato o Niemeyer para Brasília. Não preciso fazer uma licitação para ver quem é que vai ser o arquiteto. Põe o Niemeyer aí. E as empresas? Contrata essas 4 aí. Odebrecht, OAS. Tá, eram os pais deles, tá? Mas, não sei se você lembra agora na Lava Jato, teve um desses, não me lembro se era o Odebrecht. É uma dessas construtoras que já existia nessa época e que o cara falou, tudo começou no governo JK. Ou seja, quase 70 anos de corrupção, 60 anos de corrupção. Tá? Que agora foi descoberto, mas o cara, um dos patriarcas dessa construtora, que agora não lembro qual era, deu uma entrevista falando isso. Tudo começou com JK. Por quê? Porque era a forma do JK conduzir seu plano de metas, por meio da flexibilização. Para conseguir avançar 50 anos, eu tenho que contratar rápido. E contratar quem eu quiser, de maneira rápida. Então, o plano de metas, olha aqui, 95% dos recursos foram gastos por meio da administração indireta, cujas regras de contratação eram flexíveis. 95% do dinheiro do país gasto com regras flexíveis, você sabe o jeito que foi feito, né? Até hoje eles não sabem quanto é que custou Brasília. Eles não têm um número final de quanto custou Brasília. Toda hora aparece um cálculo, recálculo, mas tem isso, tem aquilo, eles não sabem quanto custa Brasília. Tá? Imagina, construir uma cidade em 3 anos. No meio do nada. Porque se agora tu acha longe de avião, imagina naquela época. No meio do nada, construir uma cidade em 3 anos, 3 anos e meio. Tá? Então, vamos lá, JK. Forte industrialização do país, as indústrias automobilísticas começam a entrar aqui no país, porque o que parece, olha só que coincidência, indústrias americanas, tá? Porque ele aceitou, como eu disse, ele aceitou o lado, tá? Então, forte industrialização, indústria automobilística entra no país com muita força, altos investimentos, vários empréstimos externos e uma enorme diferenciação entre a administração direta e indireta, sendo a maioria dos investimentos feitos pela administração indireta, porque era mais flexíveis as regras, tá? Então, ele faz isso, conduz, o país realmente avança no governo dele, com base nessa lógica o país avança, tá? Cresce o país, cresce a economia, beleza? Mas lembrando dessa parte aqui dele. Que horas são? Só para eu ter noção, até onde eu vou poder avançar aqui. 10h20? Beleza, vai dar certinho. Bom, aí tem outra característica interessante do Brasil. Naquela época, nas eleições, você efetivamente votava num presidente e num vice. Rafael, tá dizendo agora, querendo a da Dilma, que ela não elegeu o Temer. Não, se tu vota hoje no presidente, tu elege o vice junto. O que eu estou falando é que naquela época tu votava para presidente e votava para vice. E poderia acontecer o caso de o presidente de uma chapa ser eleito e o vice de outra. Que foi o que aconteceu em 61.
nas eleições, escolheram Jânio Quadros para presidente, que era de uma ala, e o vice João Goulart. Jânio e Jango. Jânio de uma ala, Jango de outra. Jango, herdeiro político de Getúlio Vargas, parente do Brizola, que até então o Brizola ainda não era uma figura famosa. Ele já era governador aqui, mas não era uma figura tão famosa nacionalmente. Jango, então, herdeiro político, trabalhista, herdeiro político de Getúlio Vargas, vice. Jânio, presidente. Jânio é um dos presidentes mais interessantes desse país, dos vários que a gente teve, mas ele é um dos mais interessantes porque ele ficou 8 meses no poder, renunciou do nada e disse: forças ocultas me obrigaram a renunciar. Até hoje ninguém sabe o que são essas forças ocultas, mas obrigaram ele a renunciar. Tá? Então ele ficou 8 meses no poder e pulou fora. Então o Jânio é conhecido por ficar 8 meses no poder e pular fora, que ele não fez nada. Detalhe, o apelido dele era Vassourinha, tá? E ele tinha esse bigode de andorinha aqui, tá? Parecia que ele comeu uma andorinha. Mas o apelido dele era Vassourinha porque na campanha ele dizia que ia varrer a sujeira do país. Em 8 meses, o que ele conseguiu foi se auto-varrer para fora, não conseguiu mais nada. E aí, para finalizar a nossa aula, contexto político. Vamos lá. Jango renuncia. No momento que Jânio renuncia. No momento que Jânio renuncia, Jango, seu vice, trabalhista, de outra ala, de esquerda, tá, não é de aspas, é esquerda, trabalhista. Jango está em missão oficial pelo governo brasileiro na China. China comunista. O trabalhista está num país comunista. Quando o Jânio renuncia. Então, o que sai por aí? Ele está, ele está na China aprendendo táticas comunistas de guerrilha para implantar no Brasil. O Jango estava em missão oficial. Tá? Não, táticas comunistas. Ele está lá aprendendo guerrilha para implantar comunismo no Brasil. Foi o que espalharam. Tá? Ele estava em missão oficial, mas espalharam isso. 62. Tá? 1962. Então, ocorre uma tentativa de golpe militar em 62. Para que Jango não assumisse. Uma tentativa de golpe. Obviamente apoiada pelos Estados Unidos, tudo aquilo, né? Para que um cara de esquerda não assumisse o poder, não queriam correr riscos. Então, há uma tentativa de golpe. Daqui do Rio Grande do Sul, surge um político chamado Leonel de Moura Brizola, parente do Jango, também herdeiro de Getúlio Vargas, herdeiro político de Getúlio Vargas, e começa uma campanha que ficou conhecida como campanha da legalidade. Por que campanha da legalidade? Porque legalmente quem deveria assumir o poder? Jango. Mas queriam impedir, queriam dar um golpe. Brizola vai para o Palácio Piratini, que é o palácio de governo aqui, sede do governo aqui, se tranca, faz barricada, ele chama as rádios, ele apropria as rádios aqui e chama pela rádio, que era o principal meio de comunicação na época, a população a ajudar e cercar o palácio. A população toma conta da praça central aqui, Praça da Matriz em Porto Alegre, em volta do palácio, para apoiar a campanha da legalidade. Nisso, o terceiro exército, que é o exército gaúcho, estava meio dividido. Apoiamos o golpe ou apoiamos a legalidade? Apoiamos o golpe ou apoiamos a legalidade? Meio que se comoveram com o povo, acharam que, não é motivo para golpe, afinal o Jango é todo mundo gaúcho, resolveram fazer o quê? Ficaram do lado do Brizola. O terceiro exército é um exército muito poderoso. Ia ter uma guerra civil no Rio Grande do Sul. Chegaram a levantar aviões para bombardear o Palácio Piratini, mas nunca efetivaram porque o exército gaúcho apoiou a campanha da legalidade. Então, para não ter uma guerra civil, cederam. Nisso, o Jango já estava no Uruguai, ele entrou pelo Uruguai, se refugiou no Rio Grande do Sul, e aí, quando a situação passou, ele pôde assumir o governo.
Detalhe importante. Olha só. Quase tomou um golpe antes de assumir. Beleza? Esse cara assume fortalecido ou enfraquecido? Enfraquecido. Mas não só pela tentativa de golpe. No meio do caminho, o Congresso faz uma manobra e o Brasil vira parlamentarista. O Brasil já foi parlamentarista. Isso tira mais poder ainda de Jango. Então, quando Jango assume, para não correr riscos sob total influência externa, o Brasil vira um regime parlamentarista e o Jango assume sem poder nenhum. O que o Jango consegue fazer nesses 2 anos que ele ficou no poder? Ele faz estudos, faz reformas, ele tenta uma reforma tributária, não consegue, tenta uma reforma, não consegue, justamente por causa de toda essa regime de desestabilização. Não pegava bem ter um líder de esquerda na América do Sul. Ah, Rafael, tu está exagerando. Não. O Brasil não está isolado. Nesse momento, a América do Sul já tinha uma série de ditaduras. Já estava derrubando uma série de presidentes democráticos e colocando ditadores no poder. Então aqui tem Chile, Argentina, Paraguai, Brasil, vamos para um pouco mais para cima ali, Nicarágua. Todos esses caras, ditadores, bancados por quem? Estados Unidos. Por quê? Para evitar que qualquer líder com viés de esquerda assumisse na América do Sul. Então o Brasil não está isolado. O Brasil teve, então, quando o Jango assume, tem toda essa pressão, e ele aguenta essa pressão até 64, quando daí vem a segunda tentativa de golpe militar, e essa aí, o exército se une realmente, até o exército daqui apoiou, e aí derrubam o Jango, e ele se exila no Uruguai. Certo? Então, esse é o contexto brasileiro. É importante entender isso, que não adianta fazer qualquer análise para entender o Brasil e entender a evolução do Estado brasileiro se tu isolar o Brasil do resto do mundo ou do resto da América. Tinha um contexto mundial, Guerra Fria. Polarização política, que não tinha meio termo, ou tu era capitalista ou comunista. Qualquer tentativa de ficar no meio, tu já era jogado para um dos lados ou caçado pelos dois lados. Era uma, como eu disse, burrice ideológica, né, extremismo ideológico. Era que qualquer governo de esquerda, não importa se é centro-esquerda ou centro-direita, qualquer governo de esquerda, nem que seja um pouquinho, era taxado como comunista e caçado fortemente, principalmente na América do Sul, o jardim dos Estados Unidos. Tanto que isso explica todas as ditaduras na América do Sul e como elas começaram e o tempo que elas duraram. Certo? Então, esse é o contexto que conduziu ao golpe militar de 64. Houve a tentativa em 62, não conseguiram. Aí, em 64, há uma união dos militares para derrubar Jango. Certo? E aqui inaugura, então... uma das coisas que o Jango fez foi a Comissão Amaral Peixoto, tá? Essa comissão é justamente a comissão que fez estudos para uma reforma administrativa, que ele queria fazer uma reforma administrativa. Comunista, não. Uma reforma tributária, financeira, trabalho. Ele queria fazer uma série de reformas de base, ficou conhecido como reformas de base. Sem poder ele consegue? Não. Quando ele é derrubado, então, nasce no Brasil o regime militar, certo? E é daqui que a gente vai partir na próxima aula, o período militar, conhecido como período autoritário desenvolvimentista, porque os militares buscavam o desenvolvimento do país, mas tinham um poder autoritário, nesse caso parecido com Getúlio Vargas, nesse sentido autoritário desenvolvimentista, mas usando mecanismos diferentes do Getúlio Vargas. Tá? Então aqui, interrompemos, e só para vocês verem a bizarrice da coisa, Jango, Comissão Amaral Peixoto. Os militares chegaram a fazer uma reforma administrativa em 67. Tem o Decreto-Lei 200 de 67, que cai em vários editais, né, que ainda é vigente hoje em vários aspectos. Esse Decreto-Lei 200 de 67, em pleno regime militar, a base dele, sabe qual é? Os estudos da Comissão Amaral Peixoto. Os militares fizeram uma reforma administrativa
baseado em estudos comunistas. Então, para vocês entenderem como o contexto é bizarro, como as ideologias políticas exacerbadas impedem uma análise racional do processo e criam essas burrices de tu achar santos, demônios, em vez de fazer uma análise caso a caso, entendendo a situação. Certo? Então, para vocês, o que interessa agora é: acaba a democracia, inaugura-se o regime militar, a ditadura militar brasileira, e é daqui que a gente vai partir a partir da aula que vem. Vamos falar de ditadura militar, redemocratização e reforma gerencial com o Fernando Henrique Cardoso e suas consequências até hoje. E muitas questões para a gente brincar. Combinado? Então, até a aula que vem. Um grande abraço. Beijo para os esquerdopatas e direitopatas do EAD. Tá? E até a próxima aula.